E nós temos 3 filhas, a Sara, Lídia, Raquel, 3 genros, Mateus, Márcio, Rafael. E nossa família é uma bênção. Como eu costumo dizer, minha família é escola do Espírito Santo. Amém? A sua família também é escola? Glória a Deus. A nossa família é uma escola onde nós aprendemos ali no dia a dia a sermos cristãos de verdade. Porque é na família que nós somos, né? É na família, ali no dia a dia, onde as pessoas não estão nos vendo. É ali dentro. E muito do que eu sou hoje é fruto e resultado da família que Deus me deu. E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus por isso, porque eu posso falar de oração. Oração faz parte da minha vida. E precisei aprender a orar durante todos esses anos de casado, né? Aprendendo a orar, aprendendo com o Espírito Santo. E eu agradeço a Deus por isso, amém? Eu quero convidar você a fechar mais um pouquinho os teus olhos. E você pode falar mais uma vez com Deus, feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigada. Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra diz que nós estávamos no reino de trevas, perdidos, mas o Senhor nos trouxe para o reino do teu amor. Muito obrigada, porque o Senhor nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestes, acima de todo o principado e de toda a potestade. Nós te louvamos porque o amor do Senhor nos alcançou. Nós fomos alcançadas por esse amor. E eu te louvo nessa noite, nós te bendizemos nessa noite. A tua palavra nos ensina a bendizer o Senhor. E nós queremos te bendizer, Senhor, todos os dias da nossa vida. Não queremos esquecer de nenhum só dos teus benefícios. Queremos dizer nessa noite, bendize a minha alma, o Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te engrandecemos nesse lugar, te entronizamos nesse lugar. Senhor, passeia no nosso meio, Espírito Santo, continua ministrando os nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir e continuar ouvindo a tua voz. Nós queremos nos render a ti nessa noite e dizer que nós precisamos de ti. Nós precisamos cada dia mais de ti, Pai. Nós te louvamos porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és a rocha, tu és nossa segurança, o nosso socorro presente na angústia. E nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos nesse lugar. Nós estamos aqui porque nós temos um objetivo: é adorar o Senhor, é adorar o seu nome, é engrandecer o seu nome nesse lugar. E nós estamos aqui porque nós chamamos, Senhor, nós chamamos, Espírito Santo, nós chamamos e nós queremos nos render a ti. Oh, Espírito Santo, nós precisamos, ensina-nos a orar. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso intercessor, é o Senhor que intercede diante do Pai por nós. E nós queremos aprender a orar contigo, Senhor. Por isso, Senhor, tenha liberdade de falar conosco nessa noite. Nós levamos o nosso pensamento cativo a ti, em obediência à tua palavra, e anulamos todo sofisma, toda mentira, tudo aquilo que se levanta, que é contrário à tua palavra, e declaramos, Senhor, que a tua palavra é absoluta, ela é a verdade na nossa vida, e nós nos rendemos à tua palavra. Nós reconhecemos que a tua palavra é
é o Verbo que veio habitar entre nós, e nós te louvamos por isso, te louvamos. Você pode agradecer a Deus, amados, pela palavra do Senhor. Levanta a tua mão e começa a agradecer. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos nos reunir, Senhor, e ouvir a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra, ela é remédio, ela é sustento, ela é alimento, ela é fonte de vida, ela é o nosso consolo. A Tua palavra, Senhor, é um prazer nas nossas vidas. Oh, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Amém? Você é grato a Deus pela palavra? Amém? Você é grato a Deus pela palavra? A Bíblia fala em Salmo 1, diz assim: bem-aventurado é aquele que tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não murcham, elas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a minha palavra. E Apocalipse encerra no último capítulo 22 dizendo: mais que feliz é aquele que ouve e guarda as palavras dessa profecia. Amém? Nossa vida cristã, nós como filhos de Deus, nós que amamos o Senhor, nós que somos discípulos, nós que servimos a Cristo, o nosso prazer precisa estar na palavra de Deus. É impossível a gente falar de oração sem falar da palavra de Deus. Porque a vida devocional, eu estava hoje notando os últimos detalhes, eu estava pensando, vida devocional é como um avião. Eu pensei, um avião precisa, para decolar, ele precisa das duas asas, né? E a vida cristã, ela precisa de oração e palavra. Diga assim: oração e palavra. E não existe vida cristã sem oração e palavra. Vida cristã é oração e palavra. Amém? Eu sei que vocês vêm falando sobre oração e talvez eu não vou falar algo que seja novidade ou que vocês não saibam, mas eu quero dizer para vocês que a vida cristã é vida de oração e vida na palavra. Vida de oração e vida na palavra. Um avião, ele só pode decolar quando ele tem as duas asas. Amém? Eu já ouvi algumas pessoas dizer: eu gosto mais da oração, não sou muito da palavra. Outros dizem: eu gosto muito da palavra, mas não separo o tempo para orar. Não, queridos. Um completa o outro. Um completa o outro. Vida de oração e vida na palavra. Nós precisamos orar a palavra. Nós precisamos gastar tempo da nossa vida orando a palavra. Nós precisamos orar alinhado com a palavra, com a vontade de Deus. Nós precisamos orar de acordo com aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Amém? Eu estava lembrando aqui, eu descobri o meu amor pela palavra de Deus desde muito cedo. Eu nasci numa família cristã no Rio Grande do Sul, na igreja Irmãos Menonitas, bem lá no interior do Rio Grande do Sul. E eu aprendi a amar a palavra de Deus na escola bíblica de férias. Não sei se alguém é desse tempo, na EBF. E lá nós tínhamos uma tarefa, nós tínhamos que decorar os versículos. E eu gostava muito de decorar versículos porque eu ganhava uma estrelinha na coroa, assim, né? Uma coroa que a gente recebia. E eu gostava muito de ganhar a estrelinha, mas eu não sabia
que desde aquele tempo, ainda assim pequena, com 8, quantos anos elas têm? Mais ou menos essa idade, 7, 8, 9, ali, o Senhor já estava plantando no meu coração o amor pela palavra de Deus. E eu lembro de 2 versículos que eu aprendi bem cedinho. 1 João 3,16. Quem sabe dizer? Porque Deus... Muito bem. E eu aprendi outro que eu não esqueci jamais, que é o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu aprendi esse versículo com 8, 9 anos. E eu não imaginava na minha vida que no decorrer da minha vida cristã, na minha caminhada de fase de adolescência, jovem, adulto, essa lâmpada, esse versículo, ele seria tão chave na minha vida. Ele seria tão rema na minha vida. Deus já sabia que eu iria passar por lugares escuros, por momentos onde eu não enxergaria algumas coisas. Então eu aprendi desde cedo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é lâmpada. A palavra é aquela que vai iluminando o nosso caminho, e a gente vai andando e ela vai iluminando. E existem aqueles momentos da nossa vida que nós não enxergamos muito, mas a palavra ela vai trazendo luz, ela vai iluminando, e você vai andando, e você vai andando, e você vai andando, e você vai andando. E a palavra de Deus ela vai clareando a nossa vida. Amém, queridos? Então nós não podemos falar de oração sem falar da palavra. Você não concorda comigo? A vida de oração, ela é um devocional, né? O devocional vem da palavra devoção, de apego sincero, de admiração por alguém ou por algo. Vida devocional é o que precisa fazer parte da nossa vida cristã. É uma vida de devoção, é uma vida de amor, de entrega. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja cantando, dizendo que amamos o Senhor, que nós nos entregamos, que Ele é tudo para nós, mas nós não separamos na nossa vida tempo para aquele que nós dizemos que amamos. Se nós de fato amamos o Senhor, nós precisamos separar. Nós precisamos ter uma vida devocional. Nós precisamos cultivar o hábito, assim como a irmã falou, ter o hábito de se planejar. Nós precisamos ter o hábito de ter um devocional diário na nossa vida. Cultivar um relacionamento com Deus. Oração, queridos, tem muitas características, muitas frases. A gente poderia ficar aqui a noite lendo, falando sobre oração. Mas eu poderia resumir: oração é relacionamento. Diga comigo, oração é relacionamento. Quando nós oramos, nós estamos nos relacionando com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. É relacionamento. É falar e ouvir. Amém? Glória a Deus. Amém? Lucas 11, 1, se você quiser abrir na sua Bíblia. Lucas 11, 1 é um texto, um versículo muito conhecido de vocês, eu tenho certeza. E eu vou usar só o primeiro versículo, ok? Fala assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Só até aqui. Você pode continuar lendo na sua casa esse capítulo. E aí depois vem a oração, né? Do Pai Nosso.
E quando eu estava lendo esse versículo, eu fiquei pensando assim, Senhor, que interessante, né? Os discípulos pedirem para aprender a orar. Eles estavam caminhando com Jesus já há um tempo, eles vinham caminhando com Jesus, eles já estavam vendo Jesus fazer milagres, Jesus já havia curado pessoas, Jesus já havia acalmado a tempestade, Jesus já vinha fazendo milagres, coisas grandes. E aí eu fiquei pensando, Senhor, que interessante, os discípulos pedirem para Jesus aprender a orar. Eu fiquei pensando, será que se eu estivesse lá, eu não pediria para Jesus, Senhor, me ensina como a gente anda sobre as águas? Ou então eu falaria assim, Senhor, me ensina como é que a gente multiplica pães e peixes. Ou então, Jesus, como que o Senhor conseguiu acalmar aquela tempestade? Mas a Bíblia fala que os discípulos, eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando, Jesus, ele não abriu mão da oração. Jesus, sendo Filho de Deus, o Salvador, tendo todo o poder que ele tinha na terra e autoridade, Jesus não abriu mão de oração, de ter tempo com o Pai. E eu acredito assim, que os discípulos, eles viam isso, eles observavam. Jesus, ele saía, levantava de madrugada e orar. Jesus, depois do milagre, ele se retirava e orar. Jesus saía para o outro lado subia no barco e ia para o outro lado do mar. E os discípulos observavam. E eu fiquei pensando, eu acredito que os discípulos entenderam que tudo o que acontecia era fruto e resultado de uma vida de oração. Jesus, ele é um modelo, ele foi e é um modelo de vida de oração. Jesus, ele não permitiu que as pessoas, as multidões, ele não permitiu que o ativismo, que o trabalho, que a correria do dia a dia impedisse ele de orar. Jesus, ele não subiu a cabeça, tantas coisas, pessoas ao seu redor, multidões seguindo. Não, Jesus, ele não trocou nada, ele não trocou o seu ministério por vida de oração. E aqui eu quero falar uma coisa para nós, igreja, que nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar para não substituir a nossa vida de oração, o nosso relacionamento com Deus, pelo ministério, pelo trabalho, pelo serviço. Nós precisamos cultivar a nossa vida de oração. Jesus fala em Mateus 6,6, e quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensará. Jesus está dizendo assim para nós, olha, e quando vocês orarem, então, oração faz parte da nossa vida. Ele diz, quando você orar, entra no teu quarto, fala de um lugar, fala de você, fecha a porta, deixa tudo lá fora, organiza as coisas, fecha a porta e ora ao Pai. A oração do Pai Nosso começa com Pai Nosso, porque os judeus, eles estavam acostumados a falar com Deus de Isaac, de Jacó, aquele Deus que era distante. Jesus vem dizendo, olha, Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. Jesus já começou ensinando, mudando uma forma de pensar. E nós precisamos orar ao Pai. Ele é o nosso Pai. Quando nós amamos alguém, nós amamos estar junto com essa pessoa. Eu amo a Luara, ela é uma amiga incrível. Como eu gosto quando ela está perto de mim. Gente, vocês não imaginam como essa menina é talentosa.
Ela é demais. Ela me ajuda lá na igreja de crianças. Todas as minhas ideias que eu tenho, eu digo, Luara, eu estou pensando em fazer isso. Né? Ela, deixa comigo, lava ela. Gente, olha, ter uma Luara é um presente. Quando nós amamos alguém, nós amamos estar na presença. Nós amamos estar junto dessa pessoa. Nós amamos estar junto dessa pessoa. Se nós amamos de fato o Senhor, nós precisamos cultivar todo dia ali, nos planejar, que nem a irmã falou. Precisamos planejar nossa vida de oração. Ela precisa ser um hábito na nossa vida. Amém? Esse tema do ocupar dos demais para deixar de orar. Eu estava lendo um livro sobre oração, eu gosto muito de ler sobre oração, e eu estava lendo assim sobre os heróis da fé. Quem já leu aquele livro, Os Heróis da Fé? E eu estava lendo as frases que aqueles homens deixaram, né? Homens que viveram lá no século 17, 18. E eu tenho lá na parede do meu quarto, lá no meu lugar de oração, eu tenho algumas frases que me marcam. E tem uma em especial, que é de Martinho Lutero. Ele fala assim, atualmente, olha só a frase do cara, lá num século muito atrás. Atualmente, estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas em oração. Eu vou repetir. Ele dizia assim, isso está na biografia dele. Martinho Lutero foi o reformador, amém? Um herói, um homem que viveu num tempo. E hoje nós estamos aqui, se nós temos a palavra, foi porque ele fez parte disso. Ele disse, atualmente, eu estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia em oração. Nós chegamos no século 21 e o que nós mais ouvimos das pessoas é, eu estou tão ocupado, eu tenho tanto o que fazer, que eu não tenho tempo para orar. Tem alguma coisa errada aí, né? Alguma coisa se perdeu nesse caminho. Queridas, queridos, temos homens aqui valorosos. Eu quero dizer para você uma coisa. Quanto mais ocupado, quanto mais questões nós temos para resolver, quanto mais problemas se levantam, mais nós precisamos orar. Mais. Quanto mais responsabilidade, quanto maior é a minha família, quanto maior serviço eu tenho, quanto mais responsabilidade eu tenho com a obra de Deus, mais eu preciso dedicar tempo na minha vida de oração. Você entende isso? Você entende isso? Nós precisamos cultivar nossa vida de oração. Nós precisamos cultivar. Muitos sabem muito sobre oração. Tem lá na estante livros sobre oração. Mas o que menos faz é orar. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Deus está chamando, queridos. Nós estamos vivendo um tempo que Deus está nos despertando. E Ele está chamando a igreja para a oração. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, igreja, nós precisamos orar. Nós precisamos ensinar nossos filhos a orar. Eu fiquei pensando, meu Deus, todas essas coisas que aconteceram com essa pandemia, muitos vieram mais para perto de casa, muitos têm mais tempo em casa, mais perto dos filhos. Que oportunidade mais linda para ter mais tempo de oração. Nós estamos mais próximos dos nossos filhos. Que oportunidade para orar com os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos, para ministrar no coração dos nossos filhos, para assistir algumas coisas com eles.
Nós precisamos, queridos. A Bíblia nos fala de homens, de mulheres que mudaram a história através da oração. Você vê Esther, uma menina que ficou órfã, foi criada pelo tio, e ela cresce, se torna uma moça e uma rainha, e Deus levanta ela no momento da nação, e ela chama suas servas, e ela chama para a oração. Ela discerniu aquele tempo de perigo, e ela teve uma atitude, ela foi orar. Nós vemos a Bíblia cheia de homens e de mulheres. Nós vemos Daniel, foi levado cativo para um outro lugar, totalmente diferente da cultura dele. Mas Daniel, a Bíblia diz lá no capítulo 6, que Daniel tinha uma janela para Jerusalém, onde ele subia e ele orava 3 vezes ao dia. O lugar onde ele estava, as dificuldades, os deuses estranhos, a cultura diferente, a alimentação diferente, não impediu Daniel de orar. Daniel amava o seu Deus. E nós podemos ver nós poderíamos falar de Paulo, o apóstolo Paulo, e uma das cartas mais lindas de Paulo, quando ele escreve na carta para os Efésios, ele já estava no final ali da carreira dele, e essa carta foi escrita de uma prisão, uma das piores prisões que ele teve, e ele começa a carta falando para a igreja orar. Se você lê a carta de Efésios, eu aconselho você a ler. Ele não pede nada para ele. Imagina um homem algemado numa masmorra lá, numa prisão escura, suja, sozinho. Ele não pediu nada. Foi a oração mais linda. Uma das orações mais lindas de Paulo, uma das cartas mais lindas, ele ora pela igreja. Ele pede pela igreja. No momento de crise, no momento de dor, no momento de desespero, esse homem poderia estar orando, pedindo: Deus, por favor, me tira dessa prisão. Eu sou um apóstolo, eu sou um pregador, eu sou um homem muito influente nessa nação. Me tira daqui, eu amarro os demônios, quebro os grilhões. Não. Você não vê nada disso. Você vê um homem resolvido, um homem que sabia quem era, um homem que sabia a missão que estava dentro, o encargo que estava dentro dele. E ele começa a orar pela igreja. E se você ler a carta de Filipenses, Colossenses, os Tessalonicenses, todos você vai comer. Ele começa a carta dizendo: por essa razão eu oro por vocês. Por essa razão eu me ajoelho diante do Pai e oro por vocês. Queridos, nós precisamos voltar à oração. Nós precisamos voltar para a oração. Nós precisamos aproveitar esse tempo e nos voltar para a oração. Nós precisamos voltar, nós precisamos amar a vida de oração, nós precisamos cultivar a vida de oração. Nós precisamos, a igreja está sendo chamada, convocada, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos com o que está acontecendo e nós temos que estar com o nosso ouvido alinhado à voz do Pai. Amém, queridos? Eu quero dizer isso para você. Nós podemos ficar aqui falando uma série de coisas sobre oração, mas se você não praticar, se você não for para a tua casa, se você não separar um tempo, vai ficar só aqui, no conhecimento. Vida de oração é relacionamento. Eu lembro em 2018, eu tive uma experiência com Deus. Eu acordei numa manhã e eu acordei com aquele versículo de Eclesiastes 10:10, quando fala assim: quando o machado não está afiado, a força, você precisa golpear com mais força. E eu acordei assim com aquele versículo e eu não entendi exatamente o que é aquele versículo, e eu fui lá
para o meu quarto e fui orar e falei assim, o que o Senhor quer falar comigo? E fui pesquisar o que dizia aquele versículo. E eu aprendi que aquele versículo estava relacionado com a vida cristã, com a nossa vida. E eu entendi naquela semana que Deus estava me dizendo que eu precisava afiar a minha vida de oração. Que eu precisava estar afiada. Eu precisava afiar, o meu machado tinha que estar afiado. E naquele momento, era em julho mais ou menos, quando Deus me chamou para isso, eu me voltei para a palavra, eu comecei a dedicar mais tempo, e comecei a orar mais, estudar mais a Bíblia, e orar, e eu fui entendendo que o Senhor estava me preparando para algo que eu ia passar. Porque em outubro eu não sabia ainda, isso era julho, eu ia passar por uma cirurgia de uma retirada de um tumor do meu cérebro. Então aqui eu sou um milagre, tá, gente? Um dia eu conto para você sobre esse milagre. Mas eu não sabia que eu ia passar por isso. E naqueles meses de julho até outubro, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Ele foi falando, tu vais ser curada pela palavra. Declara a palavra. E eu orava e declarava a palavra. E eu orava e declarava a palavra. Eu orava e declarava a palavra. E eu fui para uma cirurgia onde existiam inúmeras sequelas. Eu não poderia nem estar aqui falando, eu nem estaria aqui. Eu estava indo para uma cirurgia. Eu estava afiada como um machado. Eu entendi que Deus foi me afiando. E quando eu cheguei naquela cirurgia, eu cheguei pronta para fazer aquela cirurgia. Eu tive muitas experiências com Deus, que eu não posso contar agora. Mas eu tive muita experiência com Deus em 4 dias, numa UTI em coma. E quando eu saí, primeira vez que eu saí da UTI, eu ia indo na maca assim no corredor, e depois da UTI, Deus falou assim comigo, eu te chamei para o ministério da palavra. E quando eu saí daquela UTI, eu sabia que Deus naqueles meses, Ele tinha me preparado para aquele momento. Eu tinha me preparado para aquele momento. E assim eu venho caminhando nesse caminho, trabalhando, declarando palavras sobre a minha vida. Preciso recuperar o movimento da pálpebra do meu olho, mas eu creio no meu coração que Deus, Ele começou uma obra, Ele é fiel, Ele vai terminar. Amém? A nossa vida cristã, ela precisa ser como esse machado. Nós precisamos afiar a cada dia. Você como mãe, você precisa afiar o teu machado. Você como esposa, você entendeu isso? Você precisa afiar a tua vida de oração, a tua vida na palavra, a tua vida de jejum, a tua vida de adoração. Você precisa estar afiada. Porque quando você passar por uma situação, quando você passar por uma circunstância, você vai estar ali afiada. É só uma machadada e a coisa acontece. Amém? Vocês entenderam isso? Nós precisamos afiar. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos afiar a nossa vida. Quando eu olho eu lembro da passagem de Ana. Ana era uma mulher, fala lá no 1 Samuel, que tinha um sonho de ser mãe, ela era estéril. E naquele tempo era muito triste, muito vergonhoso uma mulher não ter filhos. Ela tinha um sonho de ter filhos, ela queria um filho. E a nação estava passando por um tempo onde a Bíblia diz que era rara a voz de Deus, a palavra de Deus era rara. Deus estava procurando um profeta. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Quando nós oramos aquilo que está no coração de Deus, nós precisamos orar. Ana entendeu. Quando Ana entendeu, quando ela orou, quando ela entregou,
Samuel, quando ela não quis o filho para ela, quando ela disse assim: se o Senhor me der, eu vou entregar. Ali foi o ponto do milagre. Aí Deus pensou, eu fico pensando, né? Que Deus olhou e disse assim: é ela. É ela que vai ser a mãe do profeta. Agora que vai mudar a história da nação. Nossa oração, ela precisa estar alinhada com Deus. Quando nós oramos com o nosso coração alinhado com Deus, quando nós oramos em alinhados com Deus, as coisas acontecem, querido. Muitas vezes nós oramos muito tempo por algumas coisas e nós não obtemos um resultado, nós não temos uma resposta que nós gostaríamos. Muitas vezes é porque nós não estamos orando alinhado com a vontade de Deus. Ana, a Bíblia diz que ela ia todos os anos no templo, todos os anos. Mas teve uma vez que ela foi e definiu tudo. Quando ela disse: se o Senhor me der, eu te entrego. Você entende isso? Isso é vida de oração. Eu até anotei algumas frases aqui, olha só. Orar é unir a fraqueza humana à onipotência divina. O que é oração? Orar é comunhão com o Pai, é relacionamento e intimidade. Orar é conectar o meu coração ao coração de Deus. Orar é transparência, é sinceridade. Orar é um estilo de vida, um modo de viver. Orar é um hábito diário. Orar não é apenas falar, é saber ouvir. Orar é permitir que Deus mostre o seu coração na oração. Orar é abandonar o meu eu. Orar é render-se a Deus, o nosso Senhor. Orar é conversar com Deus. É intimidade, é relacionamento. Amém? Você pode dizer amém? E o que não é orar, Ruth? O que não é orar? Eu anotei aqui. É apresentar a Deus uma lista como uma lista de compras. Isso não é oração. O que não é orar? Pôr Deus na parede. Senhor, tu faz isso aí que eu estou dizendo? Ou então assim, ó, que nem o... Como é que fala hoje essa geração? Eu largo os bets? Eu já ouvi pessoas dizer isso. Ó, Senhor, o Senhor faz aí, porque se o Senhor não fizer, tipo, eu estou saindo fora. Isso não é oração. Isso é falta de temor. O que não é oração é ficar dizendo a Deus o que Ele tem que fazer. Lembre-se, Ele é Deus. Ele sabe o que deve fazer. Você entende isso? A Bíblia diz que quando orar, significa que oração faz parte da nossa vida. Entra no teu quarto, fala de um lugar de intimidade. Fecha a tua porta, significa que você vai ficar em silêncio sem interrupções. Para nós mulheres, uma dica. A gente é acostumado a ouvir na igreja a passagem de Maria e Marta. E a gente geralmente julga um pouquinho a Marta porque ela é aquela que fica se ocupando e fazendo serviço. E não tem problema isso, porque servir é um dom, está lá em Romanos 12. A igreja precisa de pessoas que servem. Uma família precisa de pessoas que servem. O erro de Marta, na minha interpretação, não foi ela ficar servindo e ocupada com muita coisa. Foi ela não ter sido sensível à presença de Jesus. E isso tem a ver conosco.
Quando nós estamos lá no nosso dia a dia atarefada, com louça na pia, com roupa na máquina, com comida para fazer, o marido vai chegar, os filhos na escola e precisa ajudar ainda os filhos com a lição, e aquele monte de coisa para fazer. E você de repente começa a sentir algo no teu coração, e você começa a sentir algo assim, teu peito aperta, e você pensa, ai, que vontade de orar. Não, mas eu tenho louça para lavar, eu tenho roupa para lavar, eu não posso parar. O problema não é servir, ter o que fazer. O problema é a gente não ser sensível. Você entende isso? Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Por isso que Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. Ela soube parar. Ela soube se aquietar. Ela soube reconhecer a presença de Jesus. E eu acredito que assim como eu, muitas vezes você está em casa e você não sente aquela voz lá no fundinho com uma vontade de orar. Quem já sentiu isso? E aí você pensa assim, não, mas agora eu não posso, que eu tenho que fazer isso. Eu vou deixar para orar depois. Não, pare. Se você puder parar, pare. Você precisa ser sensível à presença de Jesus. Amém? Amém, igreja? Diga assim, Senhor, eu quero ser sensível à tua voz, à tua presença. Eu quero ser sensível, Senhor. Eu anotei aqui, uma vida de oração precisa estar alinhada com a palavra. E quem ama a palavra, ama falar com Deus, o Deus da palavra. Quando nós amamos a palavra de Deus, nós amamos estar com Deus. Eu quero encerrar com o último texto que está lá em Jeremias 2:3. Deus fala assim para o povo, 2 males vocês cometeram contra mim. Vocês me abandonaram a fonte de água, de manancial. E vocês construíram para vocês cisternas rachadas, ou cisternas rotas, em outra tradução. Deus usou uma figura, Ele usou um cenário daquele momento, porque naquele tempo não havia água encanada, então as pessoas tinham que ir até a fonte buscar água. Só que ir à fonte todos os dias era cansativo. Precisava de esforço, precisava de trabalho, precisava de disposição. E Deus estava querendo falar com o povo, e Deus então usa essa situação que eles estavam vivendo, e Ele disse, vocês me abandonaram. Vocês pararam de ir até a fonte, vocês construíram poços, vocês enchem de água, assim vocês não têm trabalho de ir até lá. Só que aquilo que eles estavam fazendo no natural era exatamente o que eles estavam fazendo no espiritual. Eles abandonaram o Deus, a fonte. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós precisamos ir na fonte todos os dias. Diga assim, eu preciso ir à fonte todos os dias. Ninguém aguenta viver a semana toda com uma palavra do domingo. Nós precisamos ir todo dia na fonte. Nós não podemos abandonar a fonte. Dá trabalho? Dá. Às vezes dá. Precisa de uma dedicação, de um planejamento? Sim, precisa. Precisa de renúncia. Precisa abrir mão de algumas coisas? Sim. Mas eu preciso entender. Eu preciso ir na fonte todos os dias, e a fonte é a palavra de Deus. A fonte é a palavra de Deus. A fonte é a palavra de Deus. A fonte das águas vivas, de manancial. Eu quero perguntar para você, será que aqui hoje alguém tem abandonado essa fonte? Quanto tempo faz que você não vai na fonte? Quanto tempo que você não vai na fonte, lá nas fontes, onde a água é fresquinha, onde a água é transparente, onde a água é limpinha,
Querida, você não precisa viver de água de um poço rachado. Você não precisa construir, você entende isso? Você precisa entender que Deus nos chama a cada dia para ir na fonte, para buscar na sua palavra, para nos encher, para nos alimentar, para nos consolar. Nem que você chegue ali e você não consegue dizer nada, mas você está ali. Vamos ficando de pé um pouquinho? A gente vai ministrar um louvor, pastora? Vamos ministrar um louvor. Feche os teus olhos. Pense nisso que eu falei para você agora. Você tem abandonado a fonte? Como tem sido a tua vida, o teu relacionamento com o Pai? Como tem sido o teu relacionamento, tua vida de oração, tua entrega? Como tem sido? Feche os teus olhos.